Ele vai contar um pouquinho sobre a jornada dele, mas o Marcinho fundou e vendeu aí a Galaxy Pay para a Cellcoin, que é uma das maiores open finances aí do país hoje. Comecei a empreender muito cedo, então eu sempre fui um cara apaixonado por tecnologia. E o Exército, para mim, assim, foi uma escola de liderança fantástica. Acho que em lugar nenhum no mundo eu poderia ter tido aquele aprendizado que eu tive ali naquele período. O empreendedor é um grande vendedor de sonho, né? A gente sonha e tem que fazer com que outras pessoas sonhem o mesmo sonho que a gente está sonhando. Como empreendedor, você faz o quê? Você cria um produto, começa a vender para uma demanda reprimida. A gente vendeu muito rápido para aquela base ali que a gente tinha. E eu falei assim, esse negócio aqui vai estourar. Isso aqui agora vai dar tudo certo, nós vamos voar. E aí tudo que podia dar errado, deu errado. Fala garimpeira, fala garimpeiro, mais uma vez um prazer estar aqui gravando com o meu grande amigo, mentor, parceiro e sócio Igor Almeida e Vilar, tá vendo, Diego? Você não veio hoje, eu já tô aqui te confundindo até seu sobrenome com o Igão. Os dois são bonitos igual, né? Não tem problema não. Mas Igor Almeida, seja bem-vindo. Que bom estar aqui gravando com você hoje em Belo Horizonte. Essa foi a da cervejinha do almoço, hein? Já misturou tudo. Bebe 2 cervejas no almoço, chega aqui e já começa até a gaguejar. Exatamente. Bom, prazeraço estar aqui. Primeiro podcast meu do ano, né? Acho que a gente está com um convidado aí super especial. Começando com o pé direito, uma pessoa que a gente admira bastante, que nos aconselha também. Então acho que vai ser um conteúdo de alta qualidade aqui. A expectativa tá alta, viu, Matheus? Antes de eu anunciar o nosso convidado, eu queria só pedir, né, pro pessoal mandar, né, primeiro seguir, ativar o sininho, mandar para aquele amigo que também empreende, que você acha que vai se conectar com nossas histórias, com o que a gente vem contando aqui. A gente, afinal de contas, está dedicando um tempo, né, para poder produzir esse podcast para empreendedores, para as pessoas que estão nessa jornada aí que é tão gratificante, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ela não é uma jornada simples e fácil. Então, se a gente pudesse ajudar no meio do caminho. E aproveitar para poder dizer que estou muito feliz, porque eu já gravei a gente está no 23º episódio, já gravei com muita gente aqui, mas esse cara que está aqui hoje eu considero um amigo, um grande mentor de vida profissional, empreendedor. Desde que eu comecei nessa vida, ele me inspira e me ajuda muito. Então, sem mais delongas, vou deixar ele contar um pouquinho sobre a jornada e a trajetória dele. Obrigado, Márcio Silva, por estar com a gente. É isso aí, pessoal. Obrigado, né? É um prazer para mim estar aqui. Acompanhei alguns podcasts lá. Então, assim, a gente se conhece já tem algum tempo. E para mim é um prazer estar aqui. Satisfação enorme estar aqui ao lado de vocês, né? Pessoas queridas que a gente compartilhou um pouco da nossa trajetória, do nosso caminho. Então, assim, vocês também são grandes referências. E a gente está sempre se ajudando, né? Como empreendedor, acho que isso é muito importante. Legal. O Marcinho, cara, tem uma história interessante que é assim, ele vai contar um pouquinho sobre a jornada dele, mas o Marcinho fundou e vendeu aí a Galaxy Pay para a Cellcoin, que é uma das maiores open finances aí do país hoje. Mas quando eu trabalhava como diretor do Cruzeiro, e o clube naquela situação difícil, né? Eu lembro que eu mapeei, tipo, as 10 principais oportunidades imediatas dentro do Cruzeiro, que poderiam gerar algum tipo de resultado desproporcional financeiramente lá dentro, e uma delas estava relacionada à parte de arrecadação de sócio-torcedor, e o Marcinho era um cara que tinha uma empresa que solucionava o meu problema. E na época a gente conversou, e aí na época, quando eu fiz o mapeamento dessas soluções, eu pensei assim, bicho, só ter a solução não vai adiantar. Eu preciso que o cara seja muito cruzeirense, porque o cara tem que querer ajudar, né, para poder nos ajudar a resolver esse monte de problema. Acabei caindo e conhecendo o Marcinho nessa época, e aí dali para frente a gente implementou todo um modelo de gateway, né, cobrança recorrente dentro do programa de sócio-torcedor do Cruzeiro. Aquilo foi um marco para o clube começar, né, a se diferenciar do ponto de vista de gestão e de arrecadação lá dentro. E na época a gente conseguiu, né, romper um desses principais desafios juntando o empreendedorismo e uma paixão nossa, que era o Cruzeiro e Futebol. Então foi assim que eu conheci o Marcinho. Essa história é curiosa, achei legal
começar ela contando aqui, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse sua origem e fica à vontade para resumir aí a sua história, a sua trajetória profissional para nós. Legal, realmente aquela época do Cruzeiro foi uma época bem complicada, né? Então tinha que ter muito amor mesmo ali, porque a gente fez um trabalho ali, ficou praticamente, acho que mais de um ano, a gente não recebia nada praticamente, era ali meio para ajudar o clube mesmo. E acho que foi um dos momentos mais difíceis da história do clube, só quem é apaixonado mesmo para poder fazer aquilo que a gente fez, né? E você se inclui nisso, né? Com certeza. Essas histórias de bastidores os cruzeirenses não sabem. Vocês não conseguiam fazer gols, né? Mas poderiam ajudar a alavancar a receita. E foi assim, Exato. Se a gente pudesse entrar em campo, né? E jogar no lugar do Luvanô, talvez a gente fizesse mais gol que Talvez. Pessoal, mas é isso, assim, vocês já apresentaram aí inicialmente, né? Eu sou o Márcio, nascido em São Paulo. Então, nasci lá, mudei muito pequeno para Belo Horizonte, então me considero um mineiro de coração, né? Mudei aos 3 anos de idade para Belo Horizonte e cresci aqui praticamente, né? A vida toda morando aqui. Comecei a empreender muito cedo, então eu sempre fui um cara apaixonado por tecnologia. Então, a minha formação de origem é uma formação técnica, né? Fiz curso técnico de informática, depois fui fazer ciência da computação, fiz pós-graduação na área. Então, assim, sempre fui apaixonado por tecnologia desde muito cedo. Até uma curiosidade, né? Um tempo atrás eu estava revendo ali aqueles trabalhos de escola ali, achei um trabalho da 8ª série, que o professor perguntava o que eu queria ser quando crescer. E aí, naquele trabalho lá, eu falei que eu queria ser um músico de uma banda muito famosa, ou queria trabalhar com tecnologia, queria trabalhar com informática na época, né? Legal. E a música não deu certo, né? Mas, pelo menos, a tecnologia, que é uma grande paixão, deu certo e foi a área que eu acabei seguindo. Seu irmão é músico, né? Meu irmão é músico. Meu irmão tá realizando o sonho por mim, né? E nessa passagem, acabou que você deparou com o Exército. Você esteve por lá, como que foi essa passagem? O que isso também, em termos, né, de características ali do Exército, te ajudou no segundo momento também a começar a empreender? Perfeito. Assim, eu estava já numa jornada empreendendo sem CNPJ, que eu chamo, né? Então, quando eu tinha ali 17 anos, mais ou menos, eu já tinha feito estágio em algumas empresas, e aí eu comecei a trabalhar com manutenção em computadores, montar rede, formatar computador, tinha contrato com algumas empresas, mas ainda não tinha CNPJ. E aí, no meio daquele caminho, eu estava me dando bem, vamos dizer assim, né, nesse empreendimento sem CNPJ. Apareceu um processo seletivo do Exército, então eu me alistei. E aí, quem já estava fazendo faculdade na época que alistou, eles direcionam para um processo seletivo especial, que é o processo seletivo do CPOR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. E eu caí ali meio que de paraquedas, não sabia muito bem como é que funcionava aquilo. Fui selecionado, eram apenas 50 vagas, eu acabei entrando. Fiz um curso no Exército durante 1 ano, então você fica lá estudando para se tornar um oficial da reserva. E aí o Exército ele pega os melhores alunos, os que ficam mais bem colocados ao final desse curso, e chamam para continuar como oficial, né, na ativa. E aí eu tinha na época 19 para 20 anos, tive uma oportunidade para ganhar um salário que eu jamais ganharia, né, um salário de um oficial do Exército. E aí eu acabei indo, né, decidi seguir, né, nessa oportunidade. Fiquei bem colocado, fui chamado para continuar e fui. E o Exército, para mim, assim, foi uma escola de liderança fantástica. Acho que em lugar nenhum no mundo eu poderia ter tido aquele aprendizado que eu tive ali naquele período. Né? Foi um período curto, eu fiz 1 ano de curso e fiquei mais 2 anos e meio ainda como oficial. Então, hoje eu sou 2º tenente da reserva, né, do Exército. Mas foi, assim, um período de muito aprendizado. Eu brinco assim, no Exército, os 2 grandes pilares são hierarquia e disciplina. Então, uma instituição que funciona baseada na hierarquia e disciplina. Isso significa que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Então, você não precisa ser um grande líder para que as coisas funcionem. Né? Se você é o mais antigo, né, que a gente fala, se você tem um posto mais alto ali, você vai mandar e o pessoal vai obedecer. Mas ali, eu tive a oportunidade de ver realmente quem era líder e conseguia inspirar as outras pessoas a fazer aquele determinado trabalho, a atingir um determinado objetivo, e quem só fazia baseado na hierarquia, que é o primeiro pilar do Exército. E eu sempre fui muito observador. Então, aquilo lá foi uma escola de liderança intensiva que eu vivi. Eu era muito novo, então eu com 20 anos, eu comandava uma tropa, às vezes, que tinha 50, 60 pessoas, 70, 80 pessoas,
E no meio dessa tropa tinha gente que tinha 20 anos de exército. O cara com 20 anos de exército era comandado por um menino de 20 anos de idade. Eu falava assim, gente, o exército é louco. Como é que me coloca aqui para fazer isso, né? Então, naquela época, foi um período de aprendizado, assim, fantástico, que eu consegui exercer muito minha liderança. Uhum. Então, você tem que mostrar, você tem que realmente gerar engajamento naquelas pessoas para você poder conseguir influenciar elas, para você ter conseguir entregar resultados, né, do seu trabalho. E assim, foi fantástico. Fantástico. Eu acho que em outro lugar nenhum do mundo eu conseguiria ter aquele aprendizado, aquela experiência que eu tive ali e que pra frente aquilo pra mim foi fundamental, né? Porque empreender é pessoas, né? Sobre pessoas, né? Ô Marcinho, você tá falando, e eu tô recorrendo aqui também às minhas memórias, e eu e o Diego, a gente se conhece, né, da escola militar, a gente estudou na escola militar, e acho que boa parte da nossa formação, daquilo que a gente aprendeu sobre hierarquia e disciplina, tem a ver um pouco disso. E o Igor é um dos caras mais disciplinados que eu conheço. Então, quando a gente para observar assim, né, no empreendedorismo, a gente consegue conectar alguns pontos, né, de vida, assim, de o que pessoas disciplinadas... Talvez eu não fosse uma pessoa disciplinada se eu não tivesse tido a educação militar. Né? Porque eu não sou o cara que tem a maior disciplina do mundo para várias coisas da minha vida. Mas eu aprendi a disciplina como um hábito desde criança. E eu exerço ela em outras áreas da minha vida, hoje no esporte, no trabalho, em várias outras áreas, justamente porque eu tornei dela um hábito para mim desde criança, né? E eu vejo que isso é uma característica comum de empresários, empreendedores e de bons líderes, né? Ter essa hierarquia bem aguçada e bem desenvolvida. Não, e olha que ponto interessante, né? A gente já falou muito, né, com outros convidados aqui de intraempreendedorismo, né, que é quando você tá dentro de uma organização, né, empreende ali dentro. Mas esse cenário de exército, né, terceiro setor, a primeira vez. E tem tudo a ver, né, porque empreender, igual você falou, é sobre liderar. Eu acho que é um dos principais pilares de empreender, né, que é como que você consegue mover pessoas, né, para que elas também queiram aquele seu sonho, que entregam, que estejam motivadas para fazer acontecer. O empreendedor é um grande vendedor de sonho, né? Exatamente. A gente sonha e tem que fazer com que outras pessoas sonhem o mesmo sonho que a gente está sonhando. Né? E o mais interessante na sua fala é que, de fato, o exército é uma liderança ali, podemos falar que é situacional, né? Porque você é líder da situação. Sim. E pronto. Mas você conseguiu olhar de uma forma diferente. E fazer de uma forma diferente, que acaba que isso você levou, né, para sua carreira empreendedora, vamos dizer assim, né? Com certeza. Mas aí, passado o exército, por que você saiu e como que foi essa virada aí? Eu tava no exército lá, eu fui transferido para Sete Lagoas, então eu morando em Belo Horizonte, eu ia e voltava todo dia para Sete Lagoas, então assim, mais um exercício ali de muita disciplina, porque eu rodava mais ou menos 80 quilômetros todos os dias para ir e para voltar, eu não queria trancar a faculdade, eu tava fazendo faculdade de Ciência da Computação na época, e eu ficava indo e voltando para eu conseguir manter minha faculdade regular e conseguir formar regular. E aí, no meio do caminho, eu tive um problema de doença na família, um problema de saúde do meu pai. E eu ficar nesse trajeto, indo e voltando, eu tirava muito serviço, né? Então, no exército, você tira serviço de plantão, e aí você fica 24, 36 horas dentro do quartel. E aí, por causa disso, eu também já estava um pouco saturado ali. Eu acabei decidindo sair, depois de 3 anos e meio ao todo, né? Que eu fiquei na instituição. E aí saí e fui empreender, né? Aí são as cenas dos próximos capítulos. Legal. E aí, antes de entrar nessa história do empreendedorismo, deixa eu só fazer um comentário. A gente combinou que a gente vai começar a abrir o nosso podcast, sempre falando um pouquinho sobre a expectativa que cada um tem sobre esse bate-papo. E aí, eu gosto muito de 2 assuntos específicos, e a minha expectativa desse episódio hoje é aprender mais sobre a sua jornada empreendedora e o que você teve de principais vitórias e momentos críticos onde você realmente conseguiu romper, e aprender mais também tecnicamente sobre como é colocar uma fintech de pé e vender ela. E a sua expectativa, Igão, qual que é? Vou ser bem direto, hein? A expectativa é saber a trajetória de um cara que saiu com 20 anos do exército e conseguiu aí criar, né? Acho que uma grande empresa no mundo de tecnologia, né? Conseguir vender ela e ainda novo ainda ter uma vida pela frente com
próximos desafios, né? Então, acho que é entender desse ponto inicial até o momento. E a sua expectativa, Marcinho, qual é? Pô, minha expectativa é poder contar um pouco da minha trajetória aqui, falar tudo que eu sei e poder ajudar aí, de alguma forma, né, quem tá nos assistindo, nos ouvindo aqui. Give back, legal. E aí você entrou nesse meio de tecnologia e de empreendedorismo através de... Como que foi esse início da jornada depois? Assim, eu já fazia ciência da computação, né? Então, Aham. eu formei na faculdade, eu ainda estava no exército, né? Então, eu formei muito novo, formei com 21 anos, já tinha formado na faculdade. E aí surgiu a oportunidade de empreender, fui empreender lá na ConstruSite Brasil, que era uma empresa de desenvolvimento de site, criação de e-commerce, e a gente tinha também uma vertical de software para imobiliárias. E aí tava lá empreendendo, né? E aí a história do Galaxy Pay ela é muito curiosa, porque a maioria das pessoas me perguntam assim, como que você teve a ideia do Galaxy Pay, né? O que você estava fazendo quando você teve essa ideia? Todo mundo acha que é um estalo, Todo né? mundo acha que é um estalo. Momento de magia. É o Isso. Alex Talento que deu 2 chapéus, uma Eureka, caneta né? e fez o golaço. Momento eureka, você tava lá e de repente veio a ideia. E assim, na verdade, o que estava acontecendo, eu tava lá empreendendo, né, na ConstruSite. A gente tava na época, já isso foi 2015 mais ou menos, a gente tava na época com mais ou menos 1.000 clientes recorrentes, pagando mensalidade pra gente. Era o auge do site, né? Todo Isso. lugar tinha que ter um Todo site. mundo tinha que ter site. Como é que era o modelo da começando ConstruSite? e-commerce. Você construía o site para as pessoas, vendia por uma mensalidade. Isso. E é isso. A gente tinha um setup bem baixinho e a gente sempre cobrou uma mensalidade. A gente era como se fosse um SaaS do site. E a gente sempre trabalhou muito produtizado. Em vez de fazer um site específico para cada um, a gente criava padrões e eu vendia o mesmo padrão para ele se adaptar a vários clientes. Aí ele alterava ali a imagem, a logo, as cores e... Exatamente. E a gente tinha uma plataforma de e-commerce que foi criada também nessa época. O e-commerce, na época, estava em franca ascensão também. Legal. E a gente estava lá e no Brasil a gente vive de crises, né? Crise atrás de crise. Em 2015, não sei se todo mundo se lembra, o Brasil teve mais uma das suas crises, né? Aquela confusão, impeachment, inflação nas alturas e tal. A gente estava acostumado a mandar os boletos da cobrança da mensalidade para esse cliente e 20% desses clientes não pagavam na data do vencimento. O boleto vence dia 10. A gente mandava 1.000 boletos, 80% pagavam até a data do vencimento, 20% não pagavam o boleto, a gente tinha que fazer um trabalho ali de cobrança, ficar ligando, manda segunda via, dá mais prazo, enfim. Isso era como a gente estava acostumado a viver. Veio a crise, esse número aumentou para 25%, esses 20% que não pagavam aumentou para 25%, 30%, 35%, 40%. Chegamos em 40% de inadimplência, de atraso, boletos não sendo pagos até a data do vencimento. Aquilo gerou um problemaço de fluxo de caixa, porque o empreendedor tem boleto para pagar, né? Então tem que pagar o salário de todo mundo. Eu posso não receber o meu, mas o meu colaborador tem que receber em dia. E aí a sua estrutura deixou de ser uma empresa de tecnologia e construía sites, passou a ser uma empresa de cobrança. Exatamente. A gente tinha mais devedor do que cliente, às vezes. A gente tinha 20 e poucas pessoas no time, 3 no financeiro, né? Então, assim, completamente desproporcional você ter 3 pessoas no financeiro num time de 20 pessoas. E aí eu chamei ali na época as nossas lideranças, falei, gente, isso aqui não dá mais, nós precisamos fazer alguma coisa. E um assunto que veio, que a gente já tinha discutido a gente precisa migrar esses caras para o modelo Netflix de cobrar. Como é que a Netflix te cobra? Você entra lá, cadastra um cartão de crédito e você não precisa mandar boleto. O cara não precisa te pagar. Isso, né? Com a Netflix recém-entrada no Brasil, né? Exatamente. 2015. E a gente viu aquilo e falou assim, é disso que a gente precisa. Sair do boleto e migrar para o cartão. E aí, o que eu fiz? Falei assim, vamos para o mercado ver qual empresa pode me vender isso. Na época tinha o Superlógica, que era um RP, eu ia ter que trocar meu RP todo. Tinha a Vind, que era até um concorrente nosso durante bastante tempo, que foi até uma empresa que a gente se inspirou muito neles depois, mas na época eles estavam nascendo e as APIs não funcionavam do jeito que a gente precisava, faltava alguma coisa, a gente acabou não contratando. Aí eu falei assim, a terceira opção é fazer em casa, a gente estava acostumado a mexer com meio de pagamento por causa do e-commerce, vamos fazer esse negócio em casa. Fizemos em casa uma solução de cobrança recorrente para a gente cobrar dos nossos clientes. Então, assim, na verdade, quando o Galaxy Pay nasceu, a gente não estava querendo montar empresa nenhuma. Eu tava querendo... Muito menos uma fintech. Muito menos uma fintech, até porque eu não entendi nada de fintech, né? Eu queria resolver um problema que a gente tinha, que era o quê? Essa inadimplência. 40% dos meus clientes não me pagando na data de vencimento. Mas que, consequentemente, o mercado também tinha. Exatamente. Aí o que aconteceu foi isso, assim, a gente fez a solução,
Quando o meu financeiro, essas 3 pessoas ligavam para cobrar, aí o que a gente fazia era o quê? Oferecer para o cara cadastrar o cartão de crédito. E a gente foi rolando a base do boleto pro cartão de crédito. O cliente falava assim, tira juro e multa para mim. Eu tiro, mas se for no cartão de crédito. Você não quer pagar no cartão de crédito? Não, você ainda ganha 30 dias aí para você poder pagar sua fatura, você só vai pagar quando vencer sua fatura. E a gente foi rolando aquela base, e quando a gente foi fazendo esse serviço, o que começou a acontecer? Vários clientes nossos começaram a perguntar, que solução que é essa aí que vocês estão usando para cobrar mensalidade no cartão de crédito? Que software que é esse que você contratou aí? Me conta, porque eu também quero. E aí começou a chegar essa demanda no financeiro, o financeiro falava com o comercial, falava comigo. Eu falei assim, gente, tem mais gente passando pelo mesmo problema que eu tô passando. Esse problema que é meu, ele não é só meu. Ele é meu e de várias outras empresas, pelo jeito. E aí aquilo sim foi um insight, né? Então, você não estava querendo montar a empresa, mas baseado num problema nosso que a gente resolveu, aquilo acabou futuramente, né, depois se tornando uma empresa. E aí, na época, eu chamei a minha CTO, eu sempre fui um cara meio ansioso, assim, de... Quando eu tenho ideias convictas, eu sempre quero. Chama, resolve, coloca que tem que estar rodando segunda-feira, sabe? Eu sempre fui, entre aspas, meio desesperado, assim, tem que botar para rodar, muito acelerado. E eu chamei nossa CTO na época, sentei com ela numa tarde de uma quinta-feira, a gente definiu ali o que seria o MVP desse produto de cobrança recorrente, não tinha nem nome. Era cobrança recorrente. Ela foi para casa, fingiu que estava de férias. Na semana seguinte, e na sexta-feira ela voltou com o MVP pronto. A gente já tinha lá, cadastrava um cliente, cadastrava um plano, eu gerava um link, mandava para o cliente, ele cadastrava um cartão de crédito e já estava cobrando aquele negócio. Tinha um relatório só, que era o relatório do que foi cobrado e do que não foi. E aí a gente fez aquele MVP e começou a vender aquele produto para essa demanda reprimida de clientes que perguntaram, qual plataforma que vocês estão usando? Na época eu falei assim, vai anotando todo mundo aí, gente. Anota todo mundo. Na hora que ficou pronto, a gente começou a vender para essa demanda reprimida. E ali foi o estalo. Na época, a gente já tinha um produto de imobiliária que chamava Galaxy Mob, o software de e-commerce era Galaxy Commerce, o gestor de conteúdo dos sites era o Galaxy CMS. Aí eu falei assim, coloca Galaxy Pay aí nesse novo aí. Vai no bolo. Então foi assim, foi decidido isso, assim. Eu, como marqueteiro, fico feliz de ver essas histórias. Assim, meio que no automático. Coloca Galaxy Pay aí, pegou a logo lá, a mesma logo que já era dos outros produtos, trocou só a cor, né? Então, o Galaxy Mob era azul, o Commerce era verde. Aí a gente falou assim, era um verde, meio verde água. Falou assim, vamos colocar a cor do dinheiro aqui, né? Aquele verde meio verde dólar ali, né? Assim, para representar dinheiro. Fizemos isso assim, num tapa, numa tarde, sem reunião, sem brainstorm, sem nada de estudo, né? Fizemos e demos play, né? E colocamos para rodar. E aí fomos vendendo. Então, assim, basicamente, esse aí foi o início. O Galaxy Pay surgiu como um produto da ConstruSite Isso Brasil. era que ano? Isso foi final de 2015. Final de 2015. Final de 2015. Tem 2 pontos que eu acho bem legal, que acho que a gente vê, né, com recorrência, assim, que o Brasil a gente reclama muito, mas com mais a gente tem crise, tem problemas, vem soluções, né? Acho que nasceu em cima disso. Exatamente. E esse é um ponto, né? Acho que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? E o outro ponto que é execução. Pô, pega, faz, vamos, não vamos, sem muita teoria. Exatamente. Tá de pé, entrega, vende, melhora. Exatamente. Eu sempre fui muito esse cara de executar e executar rápido. Assim, tive uma ideia, não fico muito pensando no campo das ideias. Pega, executa rápido, erra rápido, aprende rápido e vai pro próximo ciclo. Né? Exatamente. Sempre foi isso. Ô, Marcinho, e aí eu tenho uma curiosidade para saber. Beleza, criou o produto, né? Mas a gente que trabalha com startup, você também, inclusive, você sabe que depois que você tem um produto, você precisa vender esse produto. Como é que foi o desenrolar da história a partir do momento que você deu o tapa, deu o nome, tinha o produto, ele funcionava, seu time começou a oferecer para uma base que você já tinha ali, que tinha manifestado intenção de compra e interesse. Mas como foram as vendas a partir dali? Então, a partir do final de 2015, que é esse momento que vocês lançaram o produto, como foi o crescimento desse produto Galaxy Pay? Ainda era um produto, né, que não tinha sido uma spin-off ainda. Isso. E spin-off é quando ele criou uma solução dentro da empresa dele, que era a ConstruSite, aquilo para tirar aquilo dali de dentro, né, aquele produto incubado que ele criou ali de dentro, a gente chama de spin-off. Como foi até o momento que a Galaxy Pay deixou de ser um produto da ConstruSite e passou a ser uma empresa de fato? Como foi? Aí a hora, a gente fala que história boa pra contar é história ruim, né?
História ruim, geralmente, é mais legal de contar. Aí foi a parte ruim do negócio, né? Você, como empreendedor, você faz o quê? Você cria um produto, começa a vender para uma demanda reprimida, a gente vendeu muito rápido para aquela base ali que a gente tinha, e eu falei assim, esse negócio aqui vai estourar, isso aqui agora vai dar tudo certo, nós vamos voar. Treinei o time comercial nosso para poder conseguir vender esse produto. Criamos lá uma landing page, um site, começamos com uma campanha, e aí tudo que podia dar errado, deu errado. Né? Acho que não teve nada que podia dar errado que não deu errado. Né? E aí em todos os sentidos, né? Por quê? Primeiro, eu estava montando uma fintech sem saber nem o que era uma fintech. Então a gente estava mexendo com dinheiro, e mexer com dinheiro é uma coisa muito séria. É muito diferente de você mexer com um site. O site deu erro aqui, você arruma. O e-commerce do cara deu erro, tá bom, ele ficou aqui meia hora sem vender. Tá bom, ok, a gente trabalhava com clientes pequenos. Agora, você mexer com dinheiro dos outros, e um volume que qualquer coisa comece alto. No Galaxy Pay a gente falava o seguinte, não tem erro pequeno aqui. Qualquer erro é grande. Era um produto super sensível, super complexo de mexer, e aí a gente começou a enfrentar os mais diversos problemas, alguns, né? Cobranças duplicadas no cartão de crédito de cliente, triplicada, dava data de cobrar, não cobrava, mandava e-mail para quem não tinha que mandar. A gente teve um belo dia lá que um programador foi fazer um commit, ele fez um commit errado, que a gente não validou, ele cortou a casa decimal. Então, assim, os clientes que era para cobrar R$80 no cartão de crédito, cobrou 8 mil. 8 mil. E assim, só que cobrou isso de 500 clientes. Assim, a gente era pequeno ainda, mas 500, né? Então... E aquilo foi me desanimando muito, assim. Era só soco na boca do estômago. Eu chegava de manhã para trabalhar triste. E falava assim, vamos ver o que tem para hoje, né? Porque os jobs rodavam todos na madrugada, né? Os processos. Qual que é a surpresinha de hoje? Já chegava de manhã, já assim, desanimado. Então, assim, a gente teve muito problema relacionado ao produto, porque a gente construiu um MVP, eu não tinha um time de tecnologia dedicado para esse produto. Quem mexia era o time de e-commerce. Então, o cara estava preocupado com um monte de coisa, mais esse produto novo. Vendas não escalava. Então, a gente fazia 4, 5 vendas no mês. Porque eu tinha um vendedor que ele tinha que saber de site, de loja virtual, de imobiliária e de fintech. Hoje eu olho assim, como é que eu consegui achar que isso um dia pudesse dar certo, né? Assim, um vendedor vendendo só uma coisa já é difícil. Imagina se colocar ele para vender 4 coisas. O cara tem que ser especialista em 4 coisas. Olhando para trás, eu falo assim, cara, isso não tinha menor chance de dar certo. E aí, o que aconteceu foi isso. Assim, 2016, que foi o ano... eu brinco que foi o ano que a gente foi nocauteado no ringue, assim. Só soco na cara, na boca do estômago... E aí, não chegou o final do ano, eu tava tão cansado disso que eu falei assim, gente, nós vamos deixar esse produto aqui em stand-by. Suspende as campanhas, só vamos vender se chegar cliente orgânico, indicação. Deixa esse negócio aqui em stand-by, eu vou decidir o que eu vou fazer com esse negócio. Chegamos numa versão estável do produto que não dava mais bug, paramos de evoluir ele, deixamos ele do jeito que tava. E deixava só rodar para o cliente o que tinha. Uhum. Se o cliente desse sugestão, a gente não fazia. Vamos evoluir, não evoluía e deixamos esse negócio em stand-by. E aí, ele ficou em stand-by praticamente 2017 inteiro. Então, assim, eu tava desanimado. Eu cheguei a mandar e-mail tentando vender o Galaxy Pay para outras empresas. E o vender, na época, era tipo assim... Se alguém falasse assim, ó... Eu assumo essa bronca aqui. Eu não te pago nada, não. Mas eu falava assim, toma. Vai, leva. Então, assim, eu tava muito desanimado. Só que no fundo, toda vez que eu ia dormir, eu ficava com aquele negócio na cabeça, revirando, sonhava. Falava assim, caramba, velho. Esse negócio tem tanto potencial de escala, porque assim, no Galaxy Pay a gente tinha um cliente que ele pagava tipo R$2.000 de mensalidade. Enquanto na ConstruSite, o meu ticket médio era R$70. Uhum. Então eu tinha que vender 30 projetos para me dar o mesmo MRR de um cliente do Galaxy Pay. Então o potencial de escala era enorme, só que a gente não conseguiu tracionar, teve tanto problema em produto, eu desanimei, mas lá no fundo eu nunca perdi a esperança. Então eu sempre falava assim, deixa esse negócio aqui, eu vou ver o que eu vou fazer. E 2017 foi um ano muito bom para a empresa. Os outros produtos, 2017, não sei quem se lembra também, o Brasil meio que saiu da crise, mas saiu voando, assim, a economia crescendo, inflação controlada. Então, assim, a gente... conseguiu gerar muito caixa lá na ConstruSite em 2017. 2017, politicamente falando, foi depois do impeachment já, né? Entrou o Temer, exatamente, isso, exatamente. Um ano antes de 2018, quando o Bolsonaro foi eleito. Exatamente. Então, assim, 2017 foi um ano muito bom.
gerou muito caixa e chegou ao final do ano. Chegou ao final do ano, a gente tinha gerado bastante caixa. Bastante assim, pra época e pros meus padrões na época, era bastante caixa. E aí no final do ano eu pude escolher se eu ia distribuir lucro, o que eu ia fazer com esse dinheiro. Aí eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu não vou distribuir lucro, não. Tinha um dinheirinho lá, eu falei assim, isso aqui não vai mudar minha vida também. Eu tava engasgado com aquele negócio do Galaxy Pay, vendo as outras empresas crescendo. Falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou colocar esse dinheiro nesse Galaxy Pay e vou fazer esse negócio do jeito que eu acho que tem que ser. Que é o quê? Esse cara aqui precisa de um CNPJ só pra ele. Não dá pra misturar isso aqui com outras coisas. Isso aqui é muito sério pra ficar no meio desse tanto de confusão que a gente tá aqui. E aí foi exatamente o que eu fiz. Assim. Eu peguei essa grana, a gente abriu um CNPJ, depositou esse dinheiro na conta desse CNPJ. Eu peguei 2 devs do meu time que a gente tinha na ConstruSite, que eram 2 devs muito bons. Você lembra quanto que era de dinheiro aproximado? Não precisa falar exatamente, não. Entre tanto e tanto. Era mais ou menos 50 mil reais. Pra você ver que não... É isso. Né? É um dinheiro que não ia mudar minha vida, 50 mil reais. E você que é empreendedor, que tá aí às vezes com 30, 40, 50, 100 mil reais no caixa e acha que não dá pra resolver o seu problema, não dá pra fazer nada, toma essa agora. Exatamente. Então, assim, peguei esses 2 devs, trouxe eles pra estrutura do Galaxy Pay. A gente já gerava alguma receita recorrente com esses clientes que ficaram lá parados. A gente tinha um MRR de entre 7 e 8 mil reais, então era pouco dinheiro. Mas assim, uma empresa que nasceu faturando 8 mil reais por mês, já cheguei contratando 2 dev, que somados... Já tava devendo. Não, mas que somados na época ganhavam menos do que os 8 mil reais por mês. E contratei um vendedor. Então eu tinha um vendedor, os 2 devs, eu ficava part-time nas 2 empresas, e a nossa CTO, na época, ficava part-time na ConstruSite e ajudando o Galaxy Pay. O que a gente fez? A gente jogou tudo fora. Pegou o produto que a gente tinha feito lá atrás, jogou tudo fora. Falamos, isso aqui não serve para mais nada. Desenhamos de novo o que seria o novo MVP, como que a gente estruturar a arquitetura. Aí fizemos um negócio já pensado, sabe? Assim, e aquele MVP que foi feito em 4 dias, no novo MVP, nós demoramos mais ou menos 45 dias para fazer. Então, em 45 dias, a gente fez um novo produto com esses 2 devs, e demo play. Começamos a vender esse negócio com um vendedor. E aí as coisas começaram a andar. Então, em 2018, a gente lançou mais ou menos em abril. E aí, em abril, a gente faturava mais ou menos 17 mil de MRR. A gente fechou o ano mais ou menos com 65, 70, 75, entre 60 e 70 e poucos mil reais de MRR. Isso no primeiro ano. Então, assim, eu fiquei... final de 2015, 16 inteiro batendo cabeça, 17 em banho-maria para construir 7, 8 mil de MRR. E aí, em 2018, quando a gente começou, a gente conseguiu, de abril até o final do ano, ir para aproximadamente 70 mil reais de MRR. Então, assim, e eu acho que aí as pessoas me perguntam... Cresceu 10 vezes, né, em 8, 9 meses. Sim, e as pessoas perguntam, o que mudou? O que você acha que fez a diferença? Foi o mercado? Cara, o que mudou foi foco. Só isso, acho que mais nada, assim. Eu tinha 2 devs que dormiam, acordavam, almoçavam, tomavam café da manhã, pensando em Galaxy Pay. O cara não pensava mais nada. O meu vendedor, ele só tinha que saber de meio de pagamento, ele só tinha que saber disso. Ele não tinha que... se preocupar com outros produtos, ele tinha meta. Depois de uma semana ouvindo objeção de produto financeiro, ele virou um expert no produto financeiro. Exatamente. Então, assim, e aí as coisas começaram a andar, claro, muito soco na boca do estômago, várias vezes, assim, passamos por momentos extremamente difíceis, né? Mexer com meio de pagamento, com muito dinheiro, igual eu falei, é muito sensível, muito complexo, envolve fraude, assim, tentativa de fraude o tempo todo, então... os desafios foram grandes, mas dali pra frente foi quando as coisas começaram a acontecer de verdade. E onde que você percebeu, qual foi o momento que você percebeu que você falou, pô, esse negócio aqui vai ficar maior que a ConstruSite, o foco que eu vou ter que dar é diferente? Foi nessa virada ali de 18 para 19 ou um pouco depois? Foi logo no começo, cara. Logo no começo, assim, na hora que a gente venceu ali mais ou menos uns 6 meses e o negócio crescendo numa velocidade, crescia 10% de um mês pro outro, 15%, crescendo numa velocidade que eu falei assim, cara, isso aqui já tá maior do que a ConstruSite, né? E foi realmente o que aconteceu depois, né? Então foi passando o tempo e não demorou muito, assim, o Galaxy Pay passou a ConstruSite em termos de receita, de faturamento. Ô, Marcinho, mas eu gosto de saber as histórias tristes, tá? Então eu vou cavucar mais um pouquinho, porque assim, uma empresa que cresce 15% ao mês, 10%, 15% ao mês, e ela mais do que
cresceu 7 vezes o tamanho num ano, ela também vem, junto com esse crescimento, né, vem embarcado uma série de problemas. Você lembra 2 ou 3 principais assim que vocês atravessaram de problemas, assim, sei lá, de pessoas, de processos financeiros, enfim, o que foi, quais foram os grandes problemas que vocês atravessaram nessa fase aí que vocês estavam rampando e crescendo aceleradamente? Aquelas histórias que agora você já pode contar. Que antes do acordo você não podia. Eu nem sei se você pode contar todos os detalhes ainda, mas a gente vai perguntar. Nosso papel é perguntar. A gente pode falar. Cara, na verdade, assim, tem incontáveis problemas, né? Eu acho que tem um problema que na startup, principalmente quando está crescendo, ele é contínuo e para sempre, né? Que é o problema de formação de time, né? O tamanho do time nunca é suficiente para o tamanho da operação. A operação sempre cresce mais rápido do que você consegue crescer time. O Galaxy Pay, a gente fez uma jornada completamente bootstrap. Então, assim, esses 50 mil reais lá atrás foi o que deu origem, depois a gente foi reinvestindo no próprio caixa gerado pelo negócio. Então, só para traduzir, bootstrapping, para quem não sabe, é dinheiro próprio, gente. Então ele pegou o dinheiro dele, investiu no início e esse dinheiro foi o único investimento que ele teve, então ele não captou dinheiro com investidor externo. Exatamente. Então, assim, o problema de formação de time, eu acho que ele é um problema constante, né? Então, toda startup tem. É muito difícil conseguir acompanhar o crescimento do time versus o crescimento da empresa, principalmente numa empresa bootstrap que tinha a cultura que a gente tinha na época, que era uma empresa de formar pessoas. Uhum. Então, a gente não contratava gente pleno, sênior, a gente só contratava gente júnior. Então, a vida inteira do Galaxy Pay, nós só contratamos pessoas júniores e essas pessoas foram crescendo e se desenvolvendo lá dentro. A gente tinha um processo muito bom de formação de gente, só que essas pessoas demoram para crescer. Então, esse problema é um problema contínuo. Agora, de histórias legais que a gente tem para contar, assim, legais, né? A gente tem um caso bom que uma vez a gente descobriu, a gente estava pequeno ainda, a gente devia estar faturando mais ou menos... Foi logo depois, foi começo de 2019, devia estar faturando mais ou menos, acho que uns 100 mil reais por mês, 100 e poucos mil reais por mês. E aí, a gente foi fazer um cheque no sistema de algumas coisas que a gente achava que podia dar problema. E aí, a gente descobriu um cliente que a gente tinha trocado as credenciais com outro cliente. Qual que era o efeito prático disso? Tudo que o Matheus vendia, caía para o Igor. Tudo que o Igor caía, o dinheiro caía para o Matheus. Só que se fossem 2 clientes faturando mais ou menos igual, ok, né? O problema é que o Matheus tinha vendido ao todo 250 mil reais e o Igor tinha vendido 20. Então, tinha um descasamento de 230 mil reais aí. Só que esse negócio foi acontecendo ao longo do tempo e... Os clientes não perceberam. Quem estava recebendo, percebeu. Mas ué, eu tô vendendo, vendi 20 e chegou para mim 200. Mas quem não recebeu era uma empresa maior, que tinha trocado o CFO, que estava bem desorganizada, e os caras não perceberam isso. E esse negócio foi ficando, o negócio acabou acumulando essa quantia grande. E aí, quando a gente descobriu, cara, eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer, né? E aí eu tentei primeiro costurar um acordo entre os dois, não consegui costurar esse acordo. No final de tudo, eu tive que costurar um acordo onde eu ia assumir o prejuízo. Então, no caso, o exemplo que eu tô dando aqui, né? O Igor assumiu um contrato que ele tinha uma dívida para mim, que ele me pagava R$1.000 por mês, e eu assumi um contrato que eu ia te pagar R$10.000 por mês. Então, eu tinha que completar todos os meses R$9.000 para receber parcelada, perder de vista em 200 parcelas lá, de um lado, e pagar do outro lado aqui em 20 e poucas parcelas. Então, isso para um empreendedor pequeno, que não tem dinheiro, que o caixa é sempre a conta, assim... o Galaxy Pay no final do mês era sempre assim, beleza, sobrou R$1.000, aí beleza, aí gerava um caixa, no outro mês sobrou 10, aí reinveste esses 10, e aí como você reinvestia um pouco mais, sobrou pouco, então assim, o caixa nosso era muito apertado, a gente meio que não tinha de onde tirar, né? Então isso pra gente na época, assim, é um soco na boca do estômago, cara, tomei um prejuízo de R$200 mil, e aí você pensa assim, e se acontecer isso com mais gente? Né? A gente já ter mais ou menos uns 500 clientes na época, e se tiver isso com outros clientes? Como é que eu faço, né? Então, assim, você começa a entender que mexer com fintech, o cara tem que ter um estômago um pouquinho mais resistente.
né? Então, esse foi um dos momentos, assim, que a gente passou, pô, de ficar a noite sem dormir, eu falando assim, cara, eu vou ter que pegar empréstimo no banco, como é que eu vou pagar isso? Porque para costurar esse acordo... Isso era o quê, 2019 Isso já? era 2019. Para eu costurar esse acordo, foi assim, semanas de notificação judicial, que o cara já começa te mandando notificação. Né? Vamos entrar com o processo, você conversa com o advogado, você não conversa com o cara, né? Então, ainda mais empresa maior e tal, então assim... Semanas de noite sem dormir, né? Que a gente passou bem apertado. Né? É a montanha-russa, né? Exatamente. Tem um ponto que você comentou sobre... Que é uma dor, né? Que é justamente time, crescimento. E a gente vê, né? Que você tem uma cultura, né, muito próxima à nossa, a gente gosta bastante. Mas essa questão de formação, que é algo também que me encanta os olhos. Como que você fazia? O que seria, vamos dizer assim, esse segredo... do Marcinho, que até a gente tá aproveitando agora, né? Várias pessoas que saíram lá do berço do Marcinho, né? Estão trabalhando com a gente, de sócio, enfim. Então, mas conta um pouquinho sobre essa questão da formação, como que você fazia isso acontecer de fato. Legal. Lá atrás, né, na época da ConstruSite, esse negócio começou meio que automático, né? A gente só tinha dinheiro para contratar júnior. Então a gente contratava júnior e aí quando você contrata o júnior, você tem que formar. Era por necessidade. Por necessidade. A gente não tinha assim, vamos montar um processo, uma estruturação de como que a gente vai formar esse cara, né? Então a gente não tinha nada. Com o aprendizado que a gente foi tendo na ConstruSite, a gente entendeu que a gente dependia disso para sobreviver, de formar essas pessoas. E aí a gente começou a estruturar processos de formação dessas pessoas. Então, assim, a gente tinha um processo já bem estruturado, primeiro de onboarding para essa pessoa que chega. Então, todo mundo que chega passa a primeira semana um pouquinho de tempo em cada setor da empresa, entendendo um pouco sobre o todo. O cara fica um pouco no financeiro, um pouco no comercial. O cara vai trabalhar, sei lá, em tech, mas ele vai lá e fica um dia do lado financeiro, um dia do lado comercial, um dia do lado do marketing, antes do cara sentar lá. Então, para começar... Mas isso é depois que a pessoa entra. Eu adoro um hack do Marcinho, esse é o melhor de todos. O cara construiu a sede da empresa dele em frente à escola de desenvolvimento, de desenvolvedores, que em BH, quem conhece, chama Cotemig. Ele abriu a sede dele em frente ao Cotemig. O cara matriculava no Cotemig, ele já abordava o cara e falava, quer trabalhar para mim? Tô errado ou não? Não tá errado, não. É mais ou menos por aí, né? É bem próximo a localização. Então, assim, acho que o primeiro passo era isso, né? Claro, o processo seletivo, a gente tenta ali encontrar os melhores talentos, né? E aí a gente fazia um processo seletivo muito baseado em cultura, em valores, até porque o currículo das pessoas que vêm trabalhar com a gente muitas vezes chega em branco, não tem nada. Tem nome, endereço, telefone e o que o cara tá estudando. O resto não existe, né? Então, depois a gente começou a criar processo. Então, tem um processo de onboarding que o cara passa em cada lugar. Depois, a gente melhorou esse processo de onboarding. A gente criou tutorias. Então, cada pessoa recebe um treinamento feito pelo RH para ser o tutor de cada área que vai dar esse onboarding para as pessoas. Depois disso, existe um processo de treinamento dentro do próprio time. Então, vou dar exemplo aqui para o time de tecnologia, né? Que é um dos mais difíceis, às vezes, de contratar pessoas júnior. O que a gente fez? A primeira semana, quando o cara chega, que ele vem trabalhar com a gente, o cara é júnior, né? Ele fica só estudando. Então, a gente tem alguns cursos que a gente contrata, e aí o cara fica... Foi lá, fez um onboarding que ele tinha que fazer, chegou no setor dele. A primeira semana no setor dele, ele tá fazendo o quê? Estudando. A gente tem alguns cursos que o cara fica fazendo. Então, qual que é a metodologia que a gente faz? De segunda a quinta, o cara fica no horário de expediente, presencial no escritório. Então, assim... Os 90 primeiros dias, para qualquer área que a gente contrata, é presencial no escritório. Não tem híbrido, não tem nada disso. O cara fica estudando. Então, eu pago o cara um salário para ele estudar. Então, o cara vai ficar o primeiro mês, praticamente, estudando. Sendo que ele estuda segunda, terça, quarta e quinta. E sexta-feira, a gente entrega alguma atividade real para ele fazer já e conseguir comitar. Então, um dev, na média, ele fica 4 semanas, né, depois da primeira, daquele onboarding que ele faz, ele fica 4 semanas sendo treinado, estudando e já fazendo coisas na prática. Né? Então, esse é o primeiro passo. Pô, eu tô formando o cara, pagando ele para ele poder estudar. E do lado, tem um time todo que vai dar suporte para ele, que vai ajudar ele a tirar dúvida, né, que vai ajudar ele ali a sanar e conseguir evoluir mais rápido. Então, esse é o primeiro passo. Outra coisa que a gente fez também, nessa mesma característica de formar gente,
a gente criou um processo que a gente chama de as turmas de formação de líderes. Então, o que a gente faz? Cada setor, cada área, indica alguém que tem potencial de liderança para poder ser matriculado nesse curso. Então, o gestor de uma área vai lá, ele pode indicar uma pessoa da área dele para poder participar. E a gente tem aulas semanais feitas durante o horário do expediente, que o RH treina essas pessoas para poder virarem líderes no futuro. Porque primeiro a gente tinha dificuldade de contratar e fazer um onboarding desse cara. Acertamos o processo, ficou legal, o cara aprende. Depois a segunda dificuldade que a gente teve, transformar esse cara em líder. Porque eu transformava esse cara em líder, muitas vezes eu perdia um ótimo técnico e ganhava um péssimo líder. Então a gente criou esse processo de formação de líderes, depois o nome virou Academia de Líderes, que a gente formava os líderes lá dentro da empresa, com aulas mesmo. Qual que é a aula que o RH preparava lá? Como dar um feedback, como fazer um PDI, né? Então, assim, coisas que o cara vai vivenciar na liderança, resolução de conflitos, enfim, temas que um líder vivencia no dia a dia. Perfeito. E a gente sempre teve essa característica de valorizar as pessoas de dentro, inclusive para os cargos de liderança. Então, quando eu fiz a venda, né, do Galaxy Pay, eu só tinha uma liderança que veio de fora. Todas as outras eram pessoas que, cara, foi contratado estagiário e cresceu virou assistente, analista, aí depois ele virou coordenador, virou líder. Todas as outras lideranças eram de pessoas formadas dentro da empresa. Isso dá trabalho, muitas vezes você não consegue fazer isso na velocidade que você quer, mas para termos de cultura, né, de ter pessoas muito alinhadas com a cultura, isso faz muita diferença. Né? Isso faz muita diferença. Eu ia te perguntar sobre isso. Esses tutores e essa academia de líderes também tinham muito da multiplicação da sua cultura, né, no caso. Tinha, demais, demais. Uma coisa que a gente faz com todo mundo que entra, né, fazia lá no Galaxy Pay, eu voltei recente para ConstruSite, então hoje a gente ainda faz lá. A primeira reunião que todo mundo tem é uma reunião comigo, que é uma reunião sobre Culture Code. Então eu fico praticamente 1 hora falando sobre cultura. E eu falo sobre 5 valores, eu fico 1 hora falando sobre 5 valores. E dando exemplo para a pessoa, e exemplos práticos do dia a dia. O fulano ali daquela área fez isso, mudou esse processo lá, tá aplicando o valor tal da nossa cultura. Então, assim, o primeiro contato que a pessoa tem com a empresa já é sobre Culture Code, sobre cultura. E nessa formação, né, de academia de líderes, a gente forma as pessoas muito baseado em cultura. Os feedbacks são todos baseados em cultura. O PDI, na hora que a gente vai avaliar, fazer avaliação de desempenho, a gente avalia o quê? A aderência da pessoa com 5 valores. Né? É isso, assim, não tem muita avaliação técnica. O técnico, você dá um feedback ali, você ensina. Se o cara quiser, ele vai aprender. Agora, o desafio maior está na cultura. Você fazer o cara mudar um comportamento cultural é 10 vezes mais difícil do que o cara aprender uma matéria técnica ou a programar alguma coisa, né? Então, assim, pelo menos essa foi a experiência que a gente teve, né? Cultura é muito difícil de mudar, então, assim, a gente não pode deixar começar errado. Começou errado, cara, depois pra você poder mudar, Perfeito. Difícil. Ô, Marcinho, eu tenho uma curiosidade. Beleza, 2018, vocês cresceram muito, 2019 vocês começaram a enfrentar esse desafio aí de crescimento de time, começaram a romper. Em que momento surgiu, né, o tema vender a empresa, ou você começou a ser abordado, ou você começou a abordar? Em que momento você começou a entender que existia uma jornada fora do bootstrapping ali, que existia também a possibilidade de captar recursos, de fazer um fundraising, ou até talvez de fazer uma saída, um exit 100%? Cara, é muito engraçado isso, né? Porque eu fico refletindo hoje, né? Assim, quando eu fundei a Galaxy Pay lá atrás, eu olhava aquelas notícias, assim, que saem lá no Neofeed, no Startups. Startup tal, captou 5 milhões, captou 10 milhões. Eu olhava aquele negócio, pra mim era um negócio tão distante. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Isso aqui é empresa grande que mexe com isso. Eu tô aqui. Pra mim, na época, o único jeito que tinha de montar a empresa era do jeito que eu fiz. Do jeito raiz. Quando eu fiz, pra mim era o único jeito. Não existia outro jeito. Como é que era o jeito que eu conhecia de montar a empresa? Você pega seu dinheiro, coloca no negócio e faz acontecer. E você tem que gerar caixa já no mês 2, porque você não tem dinheiro, senão seu dinheiro acaba também.
Então era o único jeito que eu sabia, foi o jeito que eu fiz. À medida que a empresa começou a crescer, a gente começou a se inscrever em alguns programas de aceleração e tal, começou a participar de alguns eventos, né, como expositor no stand lá das startups, aquele standzinho pequenininho de uma mesa e tal. Começaram a aparecer fundos de venture capital querendo saber mais. Cara, vocês já captaram investimento? Não captaram. Não, você tem interesse em captar? Eu falo assim, como assim, velho? Tá chegando pra mim, o cara... Se eu tenho naquela interesse época, acho que era a época mais aquecida do mercado de venture building, assim, né? Tava crescendo 21, bastante. 19, 2021 tava voando, assim, né? Mas isso aí foi 2018, 2019, já começou. Foi o primeiro contato que eu tive com Venture Capital. E aí começou a chegar a gente, e eu comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a entender, não, que aquilo lá era para qualquer tamanho de startup, né? O cara pode estar pequeno, ele pode fazer uma rodada e seguir um caminho. Então, assim, logo que eu comecei a ser procurado, eu comecei a entender como é que funcionava esse meio de VC. Por que um VC investir numa startup, né? O VC tem uma hora para entrar, uma hora para sair, ele te compra, entre aspas, depois te vender no futuro. Eu comecei a me inteirar mais sobre esse assunto e aí comecei a receber alguns contatos de VC fazendo follow. Aqui, você tá a fim de captar? Se você quiser, a gente tem interesse. E aí eu fui e comecei a avaliar essa possibilidade. Mas eu falei assim, cara, acho que eu não vou captar agora não. Eu vou esperar mais um pouco, porque eu tô crescendo tão rápido aqui. E eu tenho certeza que se eu captar agora, eu vou perder muita eficiência do meu crescimento. Porque a gente era muito eficiente, muito enxuto, muito pequeno, com um time muito pequeno. E a gente conseguia entregar muito com um time muito pequeno. Quando a gente vendeu o Galaxy Pay, eu tinha 6 devs. Então, assim, um time super enxuto de gente que entregava muito a um custo muito baixo ainda. Porque eu ainda estava naquela época de vender o sonho, do cara estar com um estoque. E aí eu segurava, falei, não, vou segurar mais 6 meses aqui. Aí eu segurava 6 meses, aí na hora que eu ia conversar com o fundo, o valuation já tinha dobrado. Aí o valuation, já que era já era o dobro. Eu falei assim, caramba, mas eu acho que dá pra segurar mais um pouco. Se for dobrar de novo, Isso, vamos ferrar, né? Aí eu fiquei nesse negócio segurando, até que chegou um momento que a gente queria virar uma IP, uma instituição de pagamento, e a gente queria se tornar participante do Pix. Isso foi em 2020. Só que o Banco Central colocou uma regra que para eu virar participante do Pix, a gente tinha que integralizar R$1 milhão em capital social. Na hora que o Banco Central botou aquela regra, eu falei assim, agora não tem jeito, agora eu vou ter que captar, porque eu não tenho caixa suficiente aqui. Só que a gente ainda tinha um prazo para poder cumprir esse negócio. Eu falei assim, cara, será que dá se eu apertar aqui? Fez as contas. Fiz as contas, e aí eu tinha uma dura missão, né? Que é crescer e gerar caixa. Que assim, geralmente são coisas opostas, né? Ou você faz um ou você faz o outro. E aí eu comecei a enxugar as despesas mais, segurar um investimento ou outro. E aí eu falei assim, não, acho que vai dar. E aí a ideia na época, eu falei, vou integralizar meu carro, vou integralizar meu apartamento, vou lá na ConstruSite, rapo um pedaço, faço o Galaxy Pay distribuir um lucro que a gente consegue acumular aqui, integralizo, vai dar R$1 milhão. Aí faltando mais ou menos... uns 3 meses, o Banco Central solta uma nota falando que a integralização só podia ser em dinheiro. Ou seja, não podia entrar carro, apartamento, não podia entrar nada. E aí foi aquela loucura, eu falei assim, agora como é que eu vou fazer? E aí eu fui, falei, cara, vou segurar tudo. Segura despesa, segura marketing, parcela coisa e tal. E assim, fiz a rapa do tacho, que a gente chama. Eu fui lá na ConstruSite, rapei todas as contas de reserva que tinha, peguei um capital meu na pessoa física, peguei, distribuí um lucro no Galaxy Pay e consegui integralizar R$1 milhão. Na hora que eu integralizei aquele R$1 milhão, eu falei assim, agora eu tenho tempo aqui para eu poder decidir com calma. Integralizamos, viramos participante do Pix e ali continuou, VC batendo na porta. E qual era o impacto de você virar um participante do Pix? Isso abria muito o seu universo de faturamento, de receita? O Pix ia começar a operar em novembro de 2020, se eu não me engano. E eu falei assim, eu tenho que começar no D+1. Eu era uma empresa de recorrência. Já tinha previsto no Pix, desde o lançamento, no roadmap do Banco Central, o Pix recorrente, que, por sinal, até hoje não saiu ainda, né? Assim. Mas, na época, já estava previsto que ia sair. O Banco Central já estava dando datas na época, né? Eu falei assim, eu não posso ficar de fora. Meu concorrente vai entrar como participante do Pix, aí vai estar lá, eu só ofereço recorrência no cartão de crédito e no boleto. E meu concorrente oferece no cartão de crédito, no boleto e no Pix, não posso ficar de fora. Então, assim, pra mim era sagrado, tinha que estar no Pix. E é engraçado, eu te perguntei dessa recorrência no Pix,
no Cruzeiro. Depois eu te perguntei como cliente de novo na Pet de Todos. Exatamente. E até hoje não saiu. Nós E estamos em até hoje não saiu. 2025 e não Isso, saiu. Banco Central entrou de greve algumas vezes, adia e tal, mas diz que tá para sair a qualquer momento, né? E aí foi isso, assim, integralizei esse capital social, fiquei mais tranquilo, e aí começou a bater, além de VC bater na porta, começou estratégico também bater na porta. Outras empresas querendo... O que é um estratégico? Explica pra Um gente. estratégico é uma outra empresa que para ela faz sentido te comprar para agregar aquela solução no portfólio dela. Geralmente, ou uma solução complementar à que ela tem, a maioria dos casos. Em alguns casos, são consolidação mesmo que acontece. O cara já tem, aí um concorrente vai e te compra para ele poder ficar com uma fatia maior do mercado. Legal. Então, começou a bater, além de fundo, começou a bater estratégico também, mas ainda de forma muito leve. Entre o cara te mandar um NDA, falar que tem interesse na sua empresa, que quer saber os números, e ele te fazer uma oferta, colocar um term sheet na mesa, que term sheet é um pré-acordo que já vem falando ali preço, condições e tal. Isso tem uma distância muito grande entre o cara te sondar e te entregar um term sheet. Aí seu valuation já dobrou de novo. Então assim, como a empresa estava crescendo muito rápido, né? Então assim, aí o valuation vai subindo. O valuation na maioria das vezes é baseado em receita. Tem a validade de 15 dias. E aí foi isso, assim, a gente estava nessa jornada, mas eu continuei segurando. Em 2020 ainda, final de 20, a gente teve um term sheet na mesa de um estratégico querendo comprar a gente. A gente chegou a assinar o term sheet, fizemos due diligence completa, e aí no final das contas deu errado, então assim, não foi pra frente. Isso foi no final de 2020. Isso foi final de 2020. Chegamos a assinar o term sheet e aí as coisas acabaram não evoluindo. Mas eu tava tranquilo, assim, sabe? Eu tava tranquilo porque a empresa tava crescendo bem, tava indo super bem. Você não dependia daquilo ali pra... Isso, então assim, tava relativamente tranquilo. Até que, em 2021, o Banco Central foi e soltou uma nova medida, onde que pra gente virar uma IP, uma instituição de pagamento, que era o próximo passo que a gente ia dar, a gente tinha que integralizar não 1 milhão, mas 3 milhões de reais de capital social. Quando chegou aquela medida, eu falei assim, agora não tem jeito, agora assim, ou eu capto, ou então eu vou para um caminho de venda para um estratégico. E aí a gente tinha um prazo bom ainda para cumprir essa integralização de capital social, e aí eu comecei a conversar mais com os VCs, falei assim, agora acho que eu estou no momento, estou pronto para captar, e começaram também simultaneamente a aparecer vários estratégicos interessados na nossa tese, interessados em comprar o Galaxy Pay. Então assim, eu em momento nenhum procurei ninguém querendo vender, procurei, muita gente tem, né, Boutique de M&A, que é uma empresa que vai lá, te ajeita tudo, ajeita seu balanço, te dá várias dicas ali para futuramente começar a te oferecer no mercado. Então, comigo foi um negócio orgânico, assim, começaram a bater na porta interessado em comprar a nossa solução. E a gente empreendedores tem que contar com um pouco de sorte também, né, porque a gente pegou um momento no mercado, que foi 2021, que era juro, taxa Selic a 2% ao ano, liquidez, assim, startup fazendo em 3, 4 meses, 2, 3 rodadas, já fazia uma agora, daqui 4 meses fazia outra, assim, com valuations absurdos. Então, assim, tinha uma chuva de liquidez no mercado, muita gente grande tinha captado muita grana, ninguém sabia o que fazer com o dinheiro, essa era a grande verdade. O cara captava, aquele negócio, né? O cara vai captar e mostra lá um grafo de pizza, divide ali em 3 e fala o use of proceeds. Um terço marketing, pessoas, um terço M&A e um terço pessoas. Então, assim... E aí o cara tem que fazer alguma coisa com dinheiro também. Então, eu acho que a gente deu essa sorte de ter um time, ter um momento bom ali, que outras empresas estavam batendo na porta. O mercado estava comprador. Estava comprador, exatamente. Hoje o mercado não está comprador, né? Pelo menos o que a gente vê, o mercado não está comprador. Mas na época o mercado estava comprador. E aí, dentre os players que apareceram, apareceu a Cellcoin. A gente participou de um programa de aceleração, que é o Boost Lab, que é um programa de aceleração do Banco BTG. E a Cellcoin, o Galaxy Pay, a gente já era cliente deles. E no primeiro encontro do Boost Lab do BTG, quem estava lá palestrando era o Marcelo, que era o fundador da Cellcoin. E eu já tinha conversado com ele, porque a gente já era cliente, e ali a gente meio que se reencontrou. E aí acabou a palestra e ele falou comigo, senhor Márcio, vamos marcar um bate-papo depois, tem muito tempo que a gente não se fala e tal. E aí, naquele primeiro bate-papo ali mesmo, ele já abriu a tese. Falou assim, cara, a gente tá aqui com uma tese de M&A, tem algumas coisas que a gente tá olhando, e a gente acha que o Galaxy Pay se encaixa nessa tese.
E é isso, né? Assim, entre acontecer essa conversa e a gente vender a empresa, foi tipo 5, 6 meses. Isso porque foi rápido, assim. Velocidade da luz, né? Tudo conspirou a favor e foi rápido. Porque geralmente são processos demorados. E a Cellcoin tinha captado recentemente, né? Tinha captado um dinheiro que eles já tinham designado no Use of Proceeds, que eles iam usar desse dinheiro para poder comprar empresas para poder compor o portfólio de produtos. Exatamente. Eles tinham feito já acho que 2 ou 3 rodadas. Tinham feito uma rodada um pouco maior nessa época de liquidez abundante e já estavam planejando uma próxima rodada. Você lembra qual foi o valor dessa época que eles tinham captado? Se não me engano, eles tinham captado mais ou menos uns 80 milhões. Legal. Tinha captado mais ou menos uns 80 e eles ainda tinham algum caixa ainda da captação anterior. Exatamente. E aí, assim, a gente começou a conversar. Eu estava num momento assim que a empresa estava crescendo muito também, então eu não queria fazer um deal onde eu teria que sair do negócio, eu queria um negócio de continuidade, e era também a tese deles, eles não queriam, compra, vai você para lá, né? Então, assim, e aí casou, assim, a gente encontrou bastante sinergia, a Cellcoin era muito grande, especializada em cash out, que é mandar dinheiro para fora, pagamento de conta, recarga de celular, convênios, água, luz, telefone, gás. Então a Cellcoin tinha as APIs para pegar o dinheiro e mandar para fora. E o Galaxy Pay a gente era especializado no cash-in, mandar o dinheiro para dentro, né? Emitir o boleto para o cara receber via cartão de crédito, receber via Pix. Então, assim, a gente casou como um produto muito complementar à solução que eles ofertavam. E aí a gente foi evoluindo nas conversas, evoluindo, até que no primeiro dia útil de 2022 a gente assinou o acordo. Legal. E como que foi? Foi bom, assim, eu acho que, assim, passado, né, passado já o período, né, então, assim, a gente assinou esse acordo, eu tinha um lock-up ainda de 2 anos, que eu tinha que ficar lá ainda, fiquei, assim, foi um período muito bom, tive bastante autonomia, eu praticamente continuei fazendo tudo o que eu acreditava, assim, me deram muita autonomia, a empresa cresceu muito nesse período, né, então a gente depois, pós-aquisição, da data que eu saí, eu até fiz um post no LinkedIn, na minha despedida, a gente cresceu 7 vezes, né? Então, você pega a nossa receita mensal... Em 2 anos. Em 2 anos. Pega a nossa receita mensal do dia que a gente vendeu, do último balanço 100 antes da venda, depois a gente multiplicou por 7 vezes em 2 anos, que é um crescimento assim. Então, acho assim, eles ficaram felizes, né? Acho que foi bom para mim também. Perfeito. Acho que eu consegui cumprir a jornada, consegui entregar aquilo que eu queria de produtos. Consegui, acho que, desenvolver o time, deixar o time bem lá, um time com autonomia. E acho que foi bom, assim, claro, né? Toda aquisição, você tem os seus desafios, né? A gente pode até falar sobre isso também. Tem, o principal... Eu ia até comentar sobre isso, né? Que a gente sabe que todo movimento de aquisição, né? Normal dentro ali, misturar, né? Vamos misturar não, né? Uma empresa entrando para dentro da outra, né? Exatamente. Tem vários desafios. O que foram esses desafios e o que também você deixa de lição, assim, que, né? De boas práticas, vamos dizer assim, para quem tá ouvindo aí, que já vai passar por isso ou já passou por isso, enfim. O segredo número 1, para falar bem a verdade, é ter paciência. O segredo número 1. Assim, tem que ter paciência. Ainda mais eu, né? Eu falo assim, eu sou um cara um pouco mais mal acostumado, né? Acelerado. Eu sou solo founder, então assim, eu não tinha sócio, né? Os meus sócios eram o pessoal que tinha... Eu tinha 98% do capital social quando eu vendi a empresa. Então, assim... Eu tinha uma ideia, eu executava. Simples assim, né? Eu não tinha que meio que pegar a aprovação de ninguém. Então, assim, eu fui mal acostumado durante minha carreira toda, porque, beleza, 98% do capital social você decide. E na hora que eu cheguei, eu já não tinha mais nada do capital social. Na verdade, tinha uma parte, né, do pagamento que foi pago com ações, mas, assim, eu era um sócio minoritário praticamente irrelevante perante o todo. Então, assim, acho que você tem que ter muita paciência, né? Entender que a velocidade das coisas não vai ser a mesma. Definitivamente não é a mesma velocidade de execução. Mas eu acho que uma coisa muito importante são os combinados, que são feitos antes da venda. E eu acho que, não sei se meio por sorte, por intuição, Deus abençoa também, eu acho que eu consegui combinar muito bem a regra do jogo. Lá atrás, na hora de vender, eu falei assim, cara, eu quero vender. Eu topo. Mas eu quero continuar tendo autonomia. Enquanto eu estiver aqui, eu quero continuar tendo autonomia. O plano é esse. Eu posso executar o plano? A gente vai fazer um BP, tá bom. BP para 5 anos, né? Você faz um planejamento estratégico para 5 anos. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas você faz lá para 5 anos. Mas eu vou ter flexibilidade dentro desse BP?
Sei lá, eu vou poder... tá previsto que eu vou gastar 10 mil comprando copo. Se eu quiser amanhã trocar de copo para microfone, eu posso? Né? Eu vou ter essa flexibilidade. Então, eu acho que os combinados que você faz antes são muito importantes, mas acho que a palavra-chave é paciência, é entender, ter calma, respirar fundo. E assim, outra coisa muito importante, que foi até um dos gestores lá que me falou isso uma vez, e aí num dia que eu estava meio acelerado, e eu refleti bastante depois. Você tem que escolher as brigas que você quer brigar. Você não pode brigar qualquer briga. E eu demorei um pouco para assimilar isso. No começo eu brigava qualquer coisa, isso é um absurdo, né? 10 centavos em 1 milhão era a mesma energia, Mesma energia. Eu gastava uma energia e depois eu comecei a escolher melhor quais brigas eu queria brigar. Mas assim, no frigir dos ovos, no final das contas, eu acho que foi super positivo, sabe? A gente teve uma relação super boa. Eu consegui tocar com bastante autonomia, consegui entregar crescimento, que eu acho que é o que eles esperavam também. Tem um relacionamento, assim, excelente com o pessoal de lá, com o Marcelo, que é o CEO, com o Yuri, com a turma lá, o CTO de lá também. Então, assim, tem um relacionamento super bacana com o pessoal. E acho que foi uma relação, assim, muito boa pra mim também. Acho que eu amadureci como profissional, tá numa outra posição, numa posição mais de executivo do que de fundador. Você começa a enxergar também as coisas por uma outra ótica. Você entende que tem algumas burocracias que são necessárias. Eu sempre fui um cara com pouquíssima ou nenhuma paciência para burocracia, e lá eu consegui ter um pouco mais, falei, cara, não, isso aqui tem que fazer, tem que seguir o processo. Porque se você também não faz, não segue o processo, não escala, né? Como é que você vai escalar? Beleza, não pode depender de mim, né? Não pode depender do João, tem que depender do processo, né? Tem que ter um processo. Então, assim, acho que essas são as principais dicas, assim, mas eu considero que foi... eu já vi cada founder contando cada história triste, né? De pós-aquisição. Eu me considero muito abençoado, assim, por ter feito a venda para a Cellcoin. Não me arrependi, de hipótese alguma, fiquei super feliz. Acho que eles também, acho que foi uma relação muito ganha-ganha, assim. Legal. Ô, Marcinho, e aí, assim, né, primeiro, parabéns mais uma vez pela história, assim, que eu acho que você não é um cara sortudo nada, né? Você provavelmente construiu essa relação de confiança, de autonomia, enfim, de velocidade, de estar colhendo tudo isso. Mas passado esse período, né, que é o período, poxa, comecei uma empresa ali dentro do meu quintal, coloquei 50 mil reais para ela poder crescer, se desenvolveu, finalmente chegou alguém, comprou, tô rico, e agora? Como que você tem visto a sua vida daqui para frente, assim, a sua jornada empreendedora? Você é um cara jovem, você é um cara com uma vivência, uma experiência gigantesca, e como que você encara, você tem uma família linda, 2 filhos, uma esposa, como você tá vendo a sua vida daqui para frente? Né? Você só chegou num terço dela. Se tudo der certo, você ainda tem mais 2 terços para viver. Como vai ser? Pois é. É uma coisa que eu tô descobrindo ainda, sabe? O que eu fiz, na verdade, foi assim que eu saí, né, da Cellcoin. Eu fiz uma pausa, então tirei um sabático ali, né? Meio que... pode parecer meio clichê. Sabático assim, não, né? foi treinar pro Iron Man, pô. Quem falou que isso é sabático? Tirei um sabático de 1 ano e aí aproveitei esse sabático, né, para poder conseguir treinar pro Iron Man, que era um sonho antigo que eu tinha e que a gente precisa de dedicar bastante tempo, né? Então... acabei conseguindo alcançar meu objetivo. Aproveitei muito esse sabático para curtir minha família, meus filhos. Então, assim, uma coisa que eu deixei muito a desejar como empreendedor foi a atenção que eu dava para minha família, né? Basicamente, eu saía de casa, via meus filhos de manhã, colocava eles no carro, minha esposa levava para aula, eu ia trabalhar. Quando eu chegava em casa, todo mundo dormindo, né? Então, eu via meus filhos 20 minutos na parte da manhã. Então... eu confesso, deixei muito a desejar, assim, não levava na escola, não buscava em escola, levar na natação, no futebol. Então, assim, eu fiquei praticamente 1 ano levando menino em escola, levando no taekwondo, no futebol. Onde quisesse, pra tomar açaí. Tomar açaí de tarde, né? Então, assim, fiquei praticamente 1 ano por conta da minha família. Que legal. Aproveitei também para poder fazer viagens, né? Poder viajar com a família toda.
Porque assim, eu olho pra trás, eu tirava pouquíssima ou nenhuma férias, né? Assim, às vezes eu olhava um ano inteiro, eu só viajava, sabe aquelas viagens que você emenda um feriadinho aqui? Eu falava Sei bem como né, Igor? Sabemos tinha um feriado bem. na quinta, e eu falava com minha esposa, tirei 9 dias de férias, né? Que era sábado e domingo antes, emendava com sábado e domingo depois, deu 9 dias de férias. Tá então, ótimo. assim, tá ótimo. E era minhas férias do ano, muitas vezes. Então, eu fiquei numa pegada que eu deixei muito a desejar. Então, eu tirei esse período para me dedicar à família. Acho que eu consegui correr bastante atrás do prejuízo, consegui equilibrar bastante essa relação. E voltei a trabalhar recente agora. Então, voltei lá para ConstruSite. Ainda voltei numa pegada um pouco mais leve do que eu estava antigamente, né? Com horário mais flexível. Tô tentando trabalhar um pouco mais com a inteligência do que com a força, né? Quando você tá no começo ali, muitas vezes você não quer saber muito como, você pega as coisas nas costas e vai, se tiver que ir, você vai, se tiver que ligar pro cliente, você liga, o que tiver que fazer, a gente faz, né? Eu continuo acreditando nisso, né? 50 quilômetros. Se der pra ir de carro, mas se precisar ir correndo, nós correndo vamos. a gente faz, não tem problema, né? Então, assim, eu tenho tentado ser um pouco mais estratégico e sujar um pouco menos a mão de lama. Porque antes eu ia sujar a mão de lama, eu sujava até a cabeça, né? Agora eu tô tentando sujar só até o cotovelo aqui, né? Mas ainda tô entendendo ainda como é que vai ser esse pós. Tô me acostumando ainda com a rotina nova e, assim... É difícil eu falar o que vai vir pela frente, mas o que eu posso falar é que eu me adaptei melhor à volta do que eu imaginava que eu ia me adaptar. Eu tô mais motivado do que eu achei que eu iria estar, né? Então, acho que a gente tem bastante coisa para fazer pela frente, né? Na ConstruSite a gente tá com algumas iniciativas novas. Quem sabe daqui a pouco não sai uma nova spin-off lá de dentro. E a gente consiga repetir, talvez, aí, ou fazer algo similar ao que a gente fez com o Galaxy Pay. Voltou pro laboratório inicial. Exatamente. Com certeza não é coisa onde boa por aí. existem problemas, e onde existe problema tem uma oportunidade. Com a sua competência, tenho certeza que já a gente vai escutar notícias boas aí sobre o seu trabalho. Cara, um prazer incrível ter você aqui. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. A gente almoçou antes, foi sensacional, de verdade. Toda vez que a gente tá junto, eu aprendo muito. Você pode ter certeza que seu lugar é cativo na nossa roda aí, porque você é um cara realmente que faz muita diferença, entrega conhecimento sem pedir nada, assim, muitas vezes, e eu tenho visto que cada vez mais é raro ter pessoas que entregam toda essa bagagem, essa sabedoria, essa inteligência emocional que você entrega. Então eu queria, em nome da Rubi, aí, em nome minha, do Igor e do Diego, agradecer aí a sua presença pelo podcast. E antes de eu passar a palavra para o Igor, também os agradecimentos, queria que depois que ele falasse, você deixasse uma mensagem aí para nossa comunidade garimpeira que está pensando em empreender ou que está no início da jornada empreendedora. Sensacional, Marcinho. Matheus perguntou da expectativa concluída. Alcançada, expectativa alcançada. Acho que muito bom, né? Acho que em uma hora aí a gente conseguiu ver os principais momentos aí da sua trajetória. Acho que de fato, né, nos inspira. Acho que é legal para inspirar outras pessoas também, né? Então, não tem almoço grátis, né? Muita transpiração, muita execução, muita dor de barriga. Então, acho que essa trajetória não foi só assim para você, é para quem quer chegar lá, vai ser assim. Agradecer pela aula que você deu aqui mais uma vez, muito obrigado. E além da mensagem, a gente também sempre pede aí uma indicação de algum livro, ou algum podcast, ou algo que traga de conhecimento aí que você usou, que deixa pra gente aí de inspiração. Travei. Gente, obrigado, assim, eu que agradeço, é um prazer pra mim estar aqui. Eu acho que esse give back é importante, né? Eu tô sempre à disposição, às vezes as pessoas me procuram, sempre que vem assunto fintech, assim, às vezes é procurado. E é isso, assim, a gente quer muito o crescimento do ecossistema, então onde a gente puder ajudar, né? Eu fui tão ajudado no meio do caminho por diversas pessoas, às vezes pessoas até que nem sabem que me ajudaram, né? Consumindo conteúdos como esse aqui, escutando podcast, né? E aí, às vezes, a pessoa produz um conteúdo, a gente não faz nem noção do público que a gente está conseguindo alcançar e o tanto que a gente ajuda, né? Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui e tô sempre à disposição aí, né? Sempre que vocês chamarem, vai ser um prazer estar aqui. Obrigado. E eu acho como dica, assim, eu acho que teve um podcast que me ajudou muito
E aquilo, acho que os criadores do podcast com certeza não sabem, né? Que foi o Like a Boss. Então, assim, eu escutei todos os episódios. Alguns eu escutei 2 vezes, alguns eu escutei 3 vezes. De episódios, assim, sensacionais, com insights de empreendedores de alto nível, sabe? Assim, ali tá, acho que a nata, né, do empreendedorismo, de startups, passou por ali. Então, acho que foi um podcast que me ajudou muito. E eu sempre tive um negócio comigo que era... Toda vez que eu ia para uma palestra, eu falava assim, eu tenho que executar uma coisa dessa palestra. Uma. Era uma só. Escolhe uma e executa. Mas eu tenho que executar. E nos podcasts eu fazia isso. Fazia assim, cara, eu tenho que executar uma coisa desse podcast. Então, por isso que às vezes eu ouvia 2, 3 vezes o mesmo podcast. Porque às vezes vinha tanto insight, mas eu tenho que executar uma. Uma coisa que veio daqui, eu tenho que executar. Eu tenho que colocar na prática. Então, foi um podcast que me ajudou muito. Eu acho que eu recomendo para quem quer empreender, quem gosta do tema empreendedorismo, consumir esse conteúdo. E acho que é isso, assim, a dica que eu daria para quem quer empreender, primeiro você tem que correr o risco, cara. Vai, né? Assuma o risco. Sem correr risco, você não vai conseguir. Né? Eu acho que a grande diferença, às vezes, de pessoas que fazem e que não fazem é porque quem fez foi lá e assumiu o risco. Perfeito. Né? Eu tenho um primo que... Eu falo com ele, cara, você tem perfil demais de empreendedor. Te falta uma coisa. Coragem. Coragem para correr o risco. Né? Assumir o risco, correr o risco. Nós vamos mandar esse episódio pra ele vai... Vamos, eu vou mandar pra ele. Te escutar na íntegra e vai mudar. E se a pessoa tiver que escolher uma coisa para poder aproveitar desse podcast, então que seja coragem, seja para poder assumir o risco e fazer acontecer. Exatamente. Tem que dar o primeiro passo, né? Se a gente não der o primeiro passo, a gente... E o pior de tudo, né? Acho que é quando a pessoa não dá e depois fica se lamentando. Ó, devia ter feito. E aí, cara, já passou, né? Acho que nunca é tarde, mas a pessoa vai assim, nossa, devia ter decidido empreender há mais tempo, né? Exato. E a pessoa fica naquela dúvida, né? Então, acho que a grande questão é essa, dá o primeiro passo, né? Coragem. Perfeito. Sensacional. Obrigadão, Marcinho, valeu demais. Obrigado, Garimpeira. Obrigado, Garimpeiro. Não esquece de se inscrever no canal, manda esse podcast para aquele seu amigo que precisa escutar e tamo junto. Valeu. Like, abraço. Valeu. Boa. Ai, sensacional.